Olá, estamos de volta com a nossa reflexão bíblica neste programa Novo Amanhecer da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Quero compartilhar com você uma pequena frase de Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: seja fortalecido no Senhor. Seja fortalecido no Senhor. Seja forte no Senhor. Não é um fato que muitas vezes nos sentimos bem enfraquecidos, bem abatidos, às vezes tristes. Isto é muito comum e às vezes porque somos religiosos, porque sou pastor, porque sou da igreja, não quero permitir uma imagem de que eu estou triste, de que eu estou abatido, de que eu tenho problemas. Isto não é fato. A verdade é que todos nós passamos por momentos de baixa. Homens cheios de fé, homens que podemos chamar assim, poderosos na fé, experimentaram momentos de grande abatimento. E não é necessariamente porque o diabo atacou aquela pessoa, é porque é da nossa natureza. Muitas vezes nós nos sentimos abatidos. A Bíblia fala de Elias que conseguiu uma enorme vitória e logo em seguida estava deprimido, estava muito abatido. É verdade que o diabo existe, é verdade que ele ataca, é verdade que ele trabalha para nos destruir, para nos entristecer, para nos abater, mas nem toda tristeza, nem toda depressão é coisa do diabo. Muitas vezes isso é muito natural e às vezes comum na nossa vida. Se não fosse assim, o apóstolo não teria dito seja fortalecido no Senhor. Se todos são sempre fortalecidos, ele não precisaria estimular isto. Mas o apóstolo está dizendo que eu preciso buscar fortalecer-me no Senhor. E quando a gente aprende isto, isso é um grande valor. Quando eu estou triste, quando eu estou abatido, então em vez de eu ir logo correndo para tomar um antidepressivo, eu já aprendi a ir para o meu quarto, me derramar diante de Deus, compartilhar com Ele aquele momento que eu estou vivendo e receber dEle a graça, receber dEle o toque e quantas vezes então eu me sinto muito melhor, mas muito melhor, porque de algum modo eu fui tocado, eu fui abençoado. Eu tenho dito neste programa que é um enorme desperdício você abrir mão dos recursos espirituais. Nós devemos valorizar as amizades, devemos valorizar o equilíbrio financeiro da nossa casa, devemos valorizar a leitura de um bom livro, devemos valorizar a busca da saúde física, fazer exercícios, alimentarmos-nos bem, mas não podemos abrir mão dos recursos espirituais. Deus nos presenteia com a Bíblia. Que bênção é ter a Bíblia! Como ela é preciosa na minha vida e na vida de todos aqueles que a amam, que a leem, que buscam nela encorajamento, buscam nela sabedoria, buscam nela forças. Que bênção é a oração! Como faz bem a minha alma, como lubrifica o meu ser, eu buscar a Deus em oração, conversar com Ele. Como me faz bem ir à igreja, cantar hinos, encontrar outras pessoas que também amam a Bíblia, que também oram, que também gostam de cantar hinos. Como essas disciplinas me fazem bem, são recursos que Deus nos presenteou. Ele nos deu a capacidade de falar com Ele, Ele nos estimulou a isto. Ele disse, vá todos os dias para o seu quarto e diga, Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então Ele está nos estimulando a uma vida de oração, não uma vida seca,
Na verdade, há muito tempo que eu não sei o que é um dia sem oração, sem Bíblia, sem a atmosfera da igreja. Então, eu, na verdade, não entendo bem como é a vida de algumas pessoas, mas o que eu sei é o que a Bíblia me diz, que deve ser uma vida muito seca. Seca, porque há um vazio, há algo faltando, a vida não é completa sem a comunhão com o Criador. O texto está dizendo: seja fortalecido no Senhor, aprenda a buscar forças em Deus. Assim como quando você fica muito tempo sem se alimentar e você vai ficando desnutrido, assim também a sua alma, o seu ser vai ficando desnutrido porque não tem buscado se alimentado de Deus. Quando a gente lê esse texto, seja fortalecido no Senhor, eu lembro da palavra de Jesus nos comparando com os galhos de uma árvore. Diz lá, Jesus disse: eu sou o tronco. Você é o galho. Se você está em mim, você se fortalece, porque você se alimenta. Agora, se você não está em mim, você seca. E aí é só uma questão de tempo. Você só vai prestar para fogo. Você não tem vida. Então, nós precisamos estar em Cristo e buscar nele o fortalecimento. O que aconteceria se toda a nossa cidade fosse composta de pessoas que estão vivas nesse sentido, como uma floresta? Eu estava há poucos dias olhando para uma floresta aqui em Pedro do Rio e eu estava encantado com o tom de verde, dos vários tons de verdes que aquela floresta apresentava, e eu comentei com alguém: olha que saúde! Não é? Ora, o que aconteceria com a nossa cidade se todos os crentes, queira Deus, se todas as pessoas realmente estivessem com essa vida toda? Olha, com as suas peculiaridades, um tem esse estilo, um tem essa cor, esse tom, mas todos vivos, todos cheios de vida, todos fortes, mas fortes no sentido bíblico da palavra, né? Forte é aquele que está em comunhão com Deus, que está orando, ou seja, falando e ouvindo, enviando mensagens e recebendo mensagens de Deus, que está se alimentando. Essa figura é tão forte que o que nós chamamos de a ceia do Senhor, ela ilustra muito bem. Jesus disse: tomai e comei, esta é a minha carne, este é o meu sangue. Ilustra esse conceito que nós precisamos nos nutrir de Deus, né? De nos alimentarmos de Deus, e a gente faz isso nessas disciplinas que Ele mesmo nos introduziu. Ele nos colocou então a vida devocional pessoal, basicamente Bíblia e oração, que é o nosso café com leite. Ele nos colocou a igreja, mas também fortalecer no Senhor tem a ver com prática, com exercício. Eu disse para a minha igreja: ninguém se torna forte sentado sem praticar. Então, o Evangelho nos chama a praticar, a obedecer, a colocar na estrada aquilo que nós entendemos ser orientação de Deus para a nossa vida. Deus nos fala, então Ele pode nos dizer, por exemplo: vá visitar fulano no hospital, vá levar uma cesta básica para alguém, vá à casa do seu vizinho levar uma palavra de encorajamento e de ânimo. Ora, essa tarefa de sermão, de ser a expressão de Deus no mundo, não é uma tarefa dos pastores, dos padres, é uma tarefa de todo discípulo, né? Jesus disse: quando Ele vier novamente, Ele vai reunir todas as pessoas e Ele vai dizer para aqueles que estão à sua direita: venham, porque eu estive com fome, me deste de comer, vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava enfermo, vocês me visitaram. E aí esses vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós fizemos isto?
Aí ele vai dizer, quando vocês visitaram alguém no hospital, quando vocês deram comida ou água ou agasalho, vocês estavam fazendo isso a mim, então vocês estavam praticando. Quando nós praticamos os ensinos de Cristo, e não somos apenas crentes de gogó de palavra, mas nós vivemos esse evangelho, isso vai nos dando músculos espirituais. Então, Jesus disse que não é para seguir, não deveríamos segui-lo só de palavra, eu amo a Jesus, mas que eu tenho que praticar, eu tenho que obedecer, e à medida que eu obedeço, eu desenvolvo essa musculatura espiritual e eu me torno forte. Uma vida sedentária faz uma pessoa atrofiada, portanto fraca. Uma prática, um exercício da vida de discípulo faz essa pessoa também forte. Então, quando o texto diz, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, não é só tornar-se forte, mas ele está dizendo aqui para nós nos fortalecermos com o poder de Deus. O que está dizendo aqui é, eu não posso ser forte somente em sabedoria, então eu vou estudar muito, eu terei muitos raciocínios, eu terei muitos conceitos, eu vou saber muitas informações, então eu vou ser forte. Ou eu vou ser muito rico, então eu tenho muitos recursos, eu tenho casas, eu tenho patrimônio, então eu sou forte. Ou eu sou muito famoso, eu tenho muitas pessoas que me conhecem, eu tenho 5.000 amigos no Facebook, eu tenho muitas amizades, então eu sou forte. Ou eu tenho um corpo sarado, eu vou para a academia todos os dias, eu tomo uma porção de vitaminas e então eu sou muito forte. Tudo isso pode ter o seu valor, mas o que o texto está dizendo é, seja forte no poder do Senhor. O que é isto? É que você tem o poder de Deus em você, é um dínamo dentro de você, ele nos empodera. Então, uma pessoa que é forte no Senhor, você pode ir num parque de diversões e dar lá uma martelada naquela coisa que sobe e bate lá no sino, e então você vai sair batendo no peito dizendo, olha como eu sou forte. Mas e espiritualmente? E no Senhor você é forte? Se existisse um aparelho que medisse a força espiritual, como é que você se sairia nisso? Eu gosto de comparar isto ao combustível para você atravessar o mundo espiritual. Você pode ser forte financeiramente, você pode ser forte socialmente, você pode ser forte fisicamente, mas você tem força para atravessar o mundo espiritual ou você acha que você é apenas um cachorrinho? Que quando morrer aqui neste mundo, acabou tudo. Não, você é mais do que um cachorrinho. Quando terminar essa jornada aqui, você tem muita coisa pela frente ainda, você tem uma eternidade ainda pela frente. Então você precisa de força, você precisa de combustível para ir mais longe. Você lembra daquele voo da Varig que o piloto cometeu um erro lá no programar, em vez de ir para a cidade de destino, ele entrou pela floresta adentro, a floresta lá do Amazonas, e então ele pega o sistema de comunicação e fala para os passageiros, senhores passageiros, temos um problema, nós temos combustível para mais 15 minutos, espero que seja apenas um susto, que tudo termina bem, mas eu desejo que todos tenhamos um bom fim. Pois bem, quando aquele combustível chegou no 15º minuto, ou seja, quando o combustível acabou, o avião não tinha chegado no seu destino, na verdade não tinha nem destino, ele estava perdido no meio de uma floresta, ele só pôde mergulhar na floresta e todos morreram. Então, a pergunta é, você está indo na direção que realmente gostaria de ir? Você tem força, você tem combustível para chegar onde você precisa chegar? Não adianta quase chegar. Então, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal a ninguém, então eu sou uma pessoa razoavelmente boa, então eu acho que Deus vai me aceitar no céu. Mas não basta ser quase
Não basta ter combustível para quase chegar, você precisa estar forte no Senhor. Forte no Senhor significa que você, com Ele, você tem a força dEle, e a maior das forças é o perdão dos pecados, porque não há nada que enfraquece, que drena o ser humano, espiritualmente falando, do que o pecado. O pecado é um buraco na caixa d'água, ele acaba com toda a sua força, com todo o seu ser. Então, quando Deus nos perdoa, isso sim faz da pessoa uma pessoa forte espiritualmente. Você sabe quem é forte espiritualmente? É quem teve os seus pecados perdoados. Portanto, se permite a minha sugestão, ache um cantinho, ache um lugar que você possa conversar com o Senhor. Confesse a Ele as suas questões, o seu distanciamento, a sua busca por uma independência dEle. Confesse o seu pecado, você vai experimentar que o Senhor Jesus vai abraçar a sua alma, vai perdoar o seu pecado, e aí você vai experimentar, alguns pela primeira vez na vida, o que é ser forte no Senhor, experimentar Deus com você. Forte é a pessoa que tem alguém poderoso com ele. Não é assim que se diz na política? Fulano é forte porque é peixinho de fulano, né? Ele tem alguém que o protege. Assim na economia, na vida econômica também, financeira. Espiritualmente falando, forte é quem tem Deus com ele. O apóstolo Pedro cometeu um pecado terrível. Ele negou Jesus 3 vezes. No entanto, se tornou um grande apóstolo, um grande líder da igreja, temos as suas cartas, se tornou uma pessoa reconhecidamente muito poderosa. E sabe por que ele se tornou uma pessoa tão poderosa? É porque um dia Jesus falou assim: Pedro, Pedro, o diabo quis acabar com você, o diabo quis esgotar a sua fé, mas Pedro, eu orei por ti, eu intercedi por ti. Esse é o segredo. Pedro é considerado forte, não é porque ele tinha força, é porque ele tinha a força com ele. Então, Jesus intercedendo por ele. Seja forte no Senhor. Seja uma pessoa que realmente tenha o poder, o combustível, as condições para atravessar o mundo espiritual, as questões espirituais, e não ir apenas até ali. Não adianta voar até ali, não adianta voar, mas não aterrissar lá no céu, no aeroporto do céu, vamos dizer assim. Que Deus faça de você uma pessoa forte, que você possa resolver aquelas questões que drenam o seu combustível espiritualmente falando. Deus abençoe muito a você. Até a próxima semana.
quando